Hospitais são lugares onde a vida e a morte se encontram diariamente, mas existem alguns hospitais no Brasil onde acontecem coisas que desafiam qualquer explicação médica ou científica. Hoje vamos conhecer 5 hospitais onde ocorreram fenômenos tão perturbadores e inexplicáveis que até hoje ninguém consegue entender o que realmente aconteceu. Se você tem medo de hospitais, esse vídeo vai intensificar esse medo. Se você gosta de mistérios que vão mexer com sua cabeça, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você tem coragem de descobrir segredos que a medicina não consegue explicar, fique até o final. Vamos começar. Nosso primeiro caso acontece no Hospital Psiquiátrico Franco da Rocha, em São Paulo, uma das maiores instituições psiquiátricas do país e funcionou por mais de 100 anos antes de ser parcialmente desativada. Mas o que tornou este lugar verdadeiramente inexplicável não foram os tratamentos controversos ou a superlotação, foi o fenômeno conhecido como transferência reversa. O Hospital Franco da Rocha foi inaugurado em 1903 e chegou a abrigar mais de 16 mil pacientes simultâneos. Durante décadas, foi o local onde famílias internavam parentes com distúrbios mentais, muitas vezes para nunca mais vê-los. Mas em 1987, começaram a acontecer coisas que a psiquiatria não conseguia explicar. Trabalhei no Franco da Rocha por 15 anos como psiquiatra. Em todos esses anos, nunca vi nada parecido com o que começou a acontecer na ala C do pavilhão 7. Pacientes com esquizofrenia severa, que estavam internados há décadas, começaram a apresentar melhoras inexplicáveis da noite para o dia. O médico explica que não era uma melhora gradual ou resultado de medicação. Era como se os pacientes simplesmente despertassem de seus transtornos mentais de forma instantânea e completa. Tínhamos pacientes que não falavam há 20 anos e de repente acordavam conversando normalmente, lembrando perfeitamente de suas vidas antes da internação. Outros que tinham alucinações constantes simplesmente paravam de vê-las ou ouvi-las, como se alguém tivesse desligado um interruptor em seus cérebros. Mas o mais perturbador não era a cura inexplicável dos pacientes, era o que acontecia com quem passava tempo próximo a eles. Eu trabalhava no turno da noite na ala C. Comecei a notar que sempre que um paciente melhorava drasticamente, algum funcionário do hospital ou visitante começava a apresentar sintomas psiquiátricos. Era como se a doença mental fosse transferida de uma pessoa para outra. A enfermeira relata casos específicos que presenciou durante seus anos de trabalho no hospital. Lembro de um paciente chamado João, que estava internado há 30 anos com esquizofrenia paranoide severa. Ele vivia num mundo de alucinações, conversava com pessoas que não existiam, tinha medo de conspirações imaginárias. Em uma terça-feira de manhã, ele acordou completamente lúcido, se apresentou pelo nome completo, perguntou que ano era e pediu para ligar para a família. Ficamos em choque. Fizemos todos os exames possíveis, mas João estava mentalmente perfeito. Não havia nenhum sinal de seu transtorno anterior. Mas 3 dias depois, a filha dele, que veio visitá-lo, começou a ter crises psicóticas idênticas às que o pai tinha. Ela foi internada na mesma ala, no mesmo quarto que o pai havia ocupado. O fenômeno se repetiu dezenas de vezes ao longo dos anos, sempre seguindo o mesmo padrão. Cura instantânea de um paciente, seguida pelo desenvolvimento dos mesmos sintomas em alguém próximo. Documentamos 47 casos de transferência reversa entre 1987 e 1994. Sempre que um paciente se curava inexplicavelmente, outra pessoa
familiar, funcionário ou visitante, desenvolvia sintomas psiquiátricos idênticos aos que o paciente curado havia apresentado. Tentamos entender o padrão, fizemos estudos genéticos, análises ambientais, verificamos medicações, dieta, até mesmo campos eletromagnéticos. Mas nunca encontramos uma explicação científica para o fenômeno. O caso mais perturbador envolveu uma família inteira. A dona Carmen estava internada há 15 anos com transtorno bipolar severo e episódios psicóticos. Um dia, ela simplesmente acordou normal, conversou conosco, pediu para ir embora, estava completamente estável mentalmente. Sua família veio buscá-la: marido, 2 filhos adultos, nora e 3 netos. Durante a visita de despedida, Dona Carmen abraçou cada um deles. Em questão de semanas, toda a família começou a apresentar sintomas psiquiátricos. O marido desenvolveu depressão suicida. Os filhos tiveram surtos psicóticos. Até as crianças pequenas começaram a ter alucinações. O caso da família Santos chamou a atenção das autoridades médicas e foi investigado por uma comissão de psiquiatras de várias universidades. Fui parte da comissão que investigou os casos de transferência reversa no Franco da Rocha. Como cientista, posso afirmar que encontramos evidências documentadas de algo que não deveria ser possível segundo nosso conhecimento atual da psiquiatria. Analisamos prontuários, entrevistamos pacientes e familiares, fizemos estudos longitudinais. O padrão era consistente e não havia explicação médica ou psicológica conhecida que pudesse justificar o fenômeno. Em 1995, a ala C do pavilhão 7 foi fechada definitivamente, oficialmente por renovações estruturais. Mas funcionários sabem que o verdadeiro motivo foi interromper os casos de transferência reversa. Depois que fecharam a ala C, os casos pararam completamente. Mas as famílias que foram afetadas continuaram sofrendo. A família Santos nunca se recuperou. Dona Carmen, que havia sido curada, voltou a apresentar sintomas ainda mais severos, como se o transtorno tivesse voltado multiplicado. O Hospital Franco da Rocha continua funcionando, mas a ala C permanece lacrada. Funcionários relatam que às vezes ainda ouvem vozes e risos vindos dos corredores vazios, como se os antigos pacientes ainda estivessem lá, esperando para transferir seus sofrimentos para novos visitantes. Aposentei em 2010, mas ainda tenho pesadelos com aquela ala. Às vezes sonho que estou caminhando pelos corredores e vejo todos os pacientes que foram curados ainda lá, me pedindo para levá-los embora. Mas agora sei que levá-los embora significa que outra pessoa vai carregar o fardo que eles carregavam. Hoje, ex-funcionários do hospital evitam falar sobre os casos de transferência reversa. Alguns desenvolveram problemas psiquiátricos anos depois de trabalhar na ala C, como se o fenômeno tivesse um efeito retardado naqueles que testemunharam os eventos. Médicos que estudaram os casos teorizam que certas formas de doença mental podem ter uma natureza energética ou espiritual que a ciência ainda não compreende. Mas até hoje, ninguém consegue explicar como o sofrimento mental de uma pessoa pode ser literalmente transferido para outra. Nossa segunda história acontece na maternidade Nascer Feliz, em Recife, onde por 3 anos seguidos, entre 2016 e 2019, nasceram bebês que apresentavam conhecimentos e memórias que não deveriam ter. O fenômeno ficou conhecido como Síndrome das Memórias Prematuras, e até hoje nenhum pediatra ou neurologista conseguiu explicar. A maternidade Nascer Feliz funcionava em um prédio histórico do centro de Recife,
construído em 1952. Durante décadas, foi considerada uma das melhores maternidades do Nordeste, conhecida pelos cuidados especializados e baixa mortalidade infantil. Mas em julho de 2016, começaram a nascer bebês diferentes. Sou pediatra há 20 anos e trabalho na Nascer Feliz desde 2010. Nunca vi nada parecido com o que começou a acontecer em 2016. Bebês recém-nascidos que demonstravam conhecimentos e comportamentos impossíveis para a sua idade. O primeiro caso registrado foi de um bebê chamado Miguel, nascido em uma terça-feira de julho. Miguel nasceu perfeitamente saudável, mas desde os primeiros dias apresentava comportamentos atípicos. Ele respondia ao seu nome imediatamente, coisa que bebês só fazem por volta dos 6 meses. Mas o mais perturbador era seu olhar. Ele olhava para as pessoas como se as reconhecesse, como se já tivesse vivido antes. Mas o caso realmente se tornou inexplicável quando Miguel começou a falar. Miguel tinha apenas 15 dias quando começou a emitir sons que pareciam palavras. Não era choro normal de bebê. Eram sílabas claras, como se estivesse tentando se comunicar. E o mais assustador, ele falava mamãe e papai, olhando diretamente para pessoas que não eram seus pais. Os pais de Miguel, moradores de Olinda, ficaram perturbados com o comportamento do filho. Meu filho parecia me conhecer desde antes de nascer. Quando eu entrava no quarto, ele seguia meu movimento com os olhos, sorria quando eu falava, mas também fazia a mesma coisa com outras pessoas, como se conhecesse todo mundo. Com 3 semanas, Miguel começou a fazer gestos específicos quando via certas pessoas. Para o médico, ele apontava para a própria cabeça. Para as enfermeiras, fazia movimentos como se estivesse embalando um bebê. Era como se ele soubesse a profissão de cada pessoa. O caso de Miguel chamou a atenção do corpo médico, mas foi considerado um desenvolvimento neurológico atípico, até começarem a nascer outros bebês com características similares. Em agosto de 2016, nasceu a bebê Fernanda. Ela apresentou os mesmos comportamentos de Miguel: reconhecimento precoce, tentativas de comunicação, olhar adulto. Mas Fernanda foi além. Com 1 mês de vida, ela começou a rejeitar certas pessoas. Sempre que uma funcionária específica, a auxiliar de limpeza, entrava no berçário, Fernanda chorava desesperadamente. Testamos várias vezes. Bastava a funcionária aparecer no campo de visão da bebê para ela começar a chorar de forma histérica. O mais perturbador foi descobrir que a auxiliar de limpeza havia perdido uma filha bebê 10 anos antes, na mesma maternidade. Minha filha Maria nasceu aqui em 2006, mas morreu com 20 dias de pneumonia. Quando a bebê Fernanda começou a chorar toda vez que me via, fiquei com o coração apertado. Era como se ela soubesse de alguma coisa sobre mim que nem eu mesma entendia. Em setembro de 2016, nasceu o bebê Carlos, que apresentou o comportamento mais inexplicável de todos. Carlos era meu 3º caso de bebê com síndrome das memórias prematuras, mas ele foi além de todos os outros. Com 2 semanas de vida, Carlos começou a desenhar. Parece impossível, mas é verdade. Quando colocávamos um lápis na mão dele, Carlos conseguia fazer traços específicos no papel. Não eram rabiscos aleatórios. Eram formas, às vezes até letras. E sempre desenhava a mesma coisa: uma casa pequena com uma árvore ao lado. A família de Carlos ficou chocada quando reconheceu o desenho. A casa que meu filho desenhava era idêntica à casa onde meu pai morava quando eu era criança. Carlos nunca esteve lá. A casa foi vendida há 10 anos. Mas o desenho era perfeito. Até mesmo a árvore mangueira que ficava no quintal estava na posição certa. Durante 2017, nasceram mais 12 bebês com características similares. Todos apresentavam conhecimentos, reconhecimentos ou habilidades que não deveriam ter. O caso ganhou atenção nacional e trouxe pesquisadores de várias universidades para estudar o fenômeno. Vim da USP para estudar os casos da maternidade Nascer Feliz. Como neurobióloga,
posso afirmar que encontramos evidências de atividade neurológica atípica nos bebês afetados. Seus cérebros apresentavam padrões de atividade similares aos de crianças muito mais velhas. Fizemos ressonâncias magnéticas, eletroencefalogramas, estudos genéticos. Os bebês eram neurologicamente normais, mas com áreas do cérebro ativadas que não deveriam estar funcionais em recém-nascidos. O caso mais documentado foi o da bebê Amanda, nascida em março de 2018. Amanda nasceu e imediatamente demonstrou capacidades extraordinárias. Com uma semana, ela conseguia sustentar a cabeça firmemente. Com 2 semanas, reagia a comandos verbais simples. Com 3 semanas, ela começou a escrever. Colocamos um lápis em sua mão e ela escreveu com caligrafia de criança a palavra socorro. Não uma vez, mas várias vezes, sempre a mesma palavra, sempre com a mesma caligrafia desesperada. A investigação sobre Amanda revelou uma conexão perturbadora. Pesquisando o histórico do quarto onde Amanda nasceu, descobrimos que em 1987, uma mulher chamada Teresa havia dado à luz naquele mesmo local. Teresa morreu durante o parto por complicações, mas antes de morrer, ela gritou socorro várias vezes, pedindo ajuda para salvar seu bebê. A caligrafia de Amanda era idêntica à encontrada em um diário que Teresa havia escrito durante a gravidez. Como um bebê de 3 semanas poderia reproduzir a caligrafia de uma mulher que morreu 31 anos antes no mesmo local? Em 2019, os casos pararam abruptamente. Não nasceram mais bebês com a síndrome das memórias prematuras. A maternidade foi fechada para renovações e nunca mais reabriu. Depois que a maternidade fechou, tentei acompanhar as crianças que nasceram com a síndrome. A maioria desenvolveu-se normalmente, mas manteve capacidades incomuns. Miguel, aos 7 anos, consegue desenhar retratos perfeitos de pessoas que nunca viu. Fernanda sabe falar fluentemente em alemão, língua que nunca estudou. Teorias sobre o fenômeno variam desde explicações científicas sobre memória genética até hipóteses espirituais sobre reencarnação. Mas até hoje, nenhum pesquisador conseguiu explicar como bebês recém-nascidos podem ter acesso a conhecimentos e memórias de outras pessoas. Trabalhei como obstetra por 25 anos. Vi milhares de bebês nascerem, mas os 3 anos na maternidade Nascer Feliz me fizeram questionar tudo o que achava saber sobre o desenvolvimento humano. Aqueles bebês tinham algo que a ciência ainda não consegue compreender: acesso a memórias que não eram suas. O prédio da antiga maternidade Nascer Feliz hoje permanece vazio. Vizinhos relatam que às vezes ouvem choro de bebês vindos do prédio abandonado, especialmente durante a madrugada. Alguns acreditam que as memórias prematuras ainda estão lá, esperando por novos bebês para se manifestar. CTA meio. Se você está ficando perturbado com essas histórias, prepare-se porque ainda temos mais 3 hospitais com fenômenos ainda mais inexplicáveis. Deixe um like no vídeo se você está conseguindo acompanhar esses mistérios médicos e se inscreva no canal para não perder nenhum caso bizarro como esses. Agora vamos para o 3º hospital, onde cirurgias acontecem sem cirurgiões. Nossa 3ª história acontece no Hospital Geral de Goiânia, onde entre 2020 e 2022 foram documentados 23 casos de cirurgias autônomas, procedimentos cirúrgicos que se realizavam sozinhos, sem a intervenção de médicos, durante a madrugada. O fenômeno aterrorizou a equipe médica e até hoje não tem explicação científica. O Hospital Geral de Goiânia é uma das principais instituições de saúde do Centro-Oeste, atendendo casos complexos de toda a região. Com mais de 400
400 leitos e 12 centros cirúrgicos, o hospital sempre foi conhecido pela excelência médica e baixa taxa de mortalidade. Mas em outubro de 2020, começaram a acontecer coisas que desafiavam todas as leis da medicina. Sou cirurgião-chefe do Hospital Geral há 8 anos. Realizei mais de 3.000 cirurgias na minha carreira, mas nunca vi nada parecido com o que começou a acontecer durante a pandemia. Cirurgias que se faziam sozinhas, com perfeição técnica, que superava até mesmo nossos melhores cirurgiões. O primeiro caso documentado aconteceu com um paciente chamado Antônio, de 54 anos, que estava internado para uma cirurgia de vesícula biliar marcada para a manhã seguinte. Antônio estava internado no quarto 412, aguardando sua cirurgia. Era um procedimento de rotina, laparoscopia para retirada da vesícula. Durante a madrugada, por volta das 13h30, a enfermeira do plantão ouviu ruídos vindos do Centro Cirúrgico 7, onde a cirurgia de Antônio aconteceria no dia seguinte. Ouvi sons de equipamentos cirúrgicos funcionando. Pensei que algum médico estivesse fazendo uma cirurgia de emergência, mas quando conferi a agenda, não havia nenhum procedimento marcado para aquele horário. Decidi investigar. O que a enfermeira encontrou desafiava qualquer lógica médica. Quando abri a porta do Centro Cirúrgico 7, vi todos os equipamentos funcionando sozinhos. As luzes cirúrgicas estavam acesas, os monitores mostravam sinais vitais, e sobre a mesa estava o paciente Antônio. Ele estava anestesiado, com tubos de respiração, conectado a todos os aparelhos, e havia 4 incisões perfeitas em seu abdômen, exatamente onde deveria ser feita a laparoscopia. Mas não havia nenhum médico ou enfermeiro na sala. A enfermeira imediatamente chamou o cirurgião-chefe, que ficou em choque ao examinar o paciente. Quando cheguei ao centro cirúrgico, encontrei Antônio em processo cirúrgico avançado. Alguém, ou alguma coisa, havia feito 4 incisões laparoscópicas perfeitas. Os instrumentos estavam posicionados corretamente. A vesícula havia sido parcialmente dissecada, tudo com técnica cirúrgica impecável. O mais perturbador, os instrumentos continuavam se movendo sozinhos, fazendo os movimentos exatos que eu faria para completar a cirurgia. Era como se mãos invisíveis estivessem operando o paciente. O cirurgião teve que tomar uma decisão impossível. Antônio estava sob anestesia, em meio a uma cirurgia tecnicamente perfeita. Eu podia deixar os instrumentos invisíveis terminarem o procedimento, ou intervir e assumir a operação. Escolhi completar a cirurgia eu mesmo. Quando terminei, examinei o trabalho que havia sido feito antes da minha intervenção. Era cirurgia de nível internacional, com técnicas que eu só havia visto em congressos europeus. Whoever, ou whatever, estava operando tinha habilidades superiores às minhas. Antônio se recuperou perfeitamente, sem complicações. Mas quando questionado sobre o que lembrava, sua resposta foi perturbadora. Lembro de estar dormindo no quarto e depois acordar na sala de cirurgia. Mas durante a anestesia, sonhei que estava vendo minha própria cirurgia de cima. Havia um médico operando, mas eu não conseguia ver seu rosto. Ele usava máscara e tinha mãos muito pálidas, quase transparentes. O segundo caso aconteceu 2 semanas depois, com uma paciente que precisava de cirurgia cardíaca. Maria das Graças, 67 anos, estava marcada para uma cirurgia de ponte de safena, procedimento complexo que demora entre 4 a 6 horas. Na madrugada anterior à cirurgia, ela simplesmente desapareceu do seu quarto. Encontramos Maria no Centro Cirúrgico 3, já operada. Alguém havia realizado uma ponte de safena tripla perfeita, com técnicas que superavam qualquer coisa que eu já havia visto. As suturas eram artísticas, os enxertos posicionados com precisão milimétrica. Mas o mais inexplicável era que a cirurgia havia sido realizada em apenas 90 minutos,
um tempo impossível para um procedimento dessa complexidade. Uma ponte de safena tripla normalmente demora entre 5 a 7 horas. Quem operou Maria fez o procedimento em menos de 2 horas, com resultado superior a qualquer cirurgião que conheço, e sem deixar rastro de quem era. As câmeras de segurança do hospital foram verificadas, mas mostravam apenas corredores vazios. Era como se os pacientes fossem transportados para os centros cirúrgicos por forças invisíveis. Revisei todas as gravações das madrugadas em que aconteceram as cirurgias misteriosas. As câmeras mostravam os corredores vazios durante toda a noite, mas nos centros cirúrgicos, os equipamentos ligavam sozinhos, as luzes se acendiam e de manhã encontrávamos os pacientes operados. Uma vez, a câmera do centro cirúrgico 5 captou algo estranho. Por alguns segundos, dava para ver uma sombra se movendo ao redor da mesa cirúrgica. Não era sombra de pessoa, era como se a própria sombra estivesse operando. Durante 2021, os casos se intensificaram. Chegaram a acontecer 3 cirurgias autônomas por semana, sempre durante a madrugada, sempre com resultados perfeitos. Chegamos ao ponto de ter pacientes pedindo para ficar no hospital, esperando pelas cirurgias milagrosas. Pessoas com casos impossíveis, câncer terminal, malformações congênitas complexas. E o mais impressionante, as cirurgias autônomas conseguiam resolver casos que nós, médicos, considerávamos inoperáveis. O caso mais documentado foi o de uma criança com uma malformação cardíaca rara. Gabriel, 7 anos, nasceu com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, uma condição que requer múltiplas cirurgias complexas, e mesmo assim a expectativa de vida é limitada. Gabriel estava na lista de transplante cardíaco. Na madrugada, antes da cirurgia paliativa que faríamos, Gabriel foi visitado pelos cirurgiões invisíveis. Em 3 horas, eles reconstruíram completamente seu coração. Criaram um ventrículo esquerdo funcional, corrigiram todas as malformações. Gabriel saiu do hospital com o coração totalmente normal. A comunidade médica internacional começou a investigar os casos do Hospital Geral de Goiânia. Vim de Harvard para estudar os casos de cirurgia autônoma em Goiânia. Como cirurgião e pesquisador, posso afirmar que presenciei técnicas cirúrgicas que estão décadas à frente do que conhecemos atualmente. Documentei 15 casos onde foram utilizados métodos e tecnologias que não existem em lugar nenhum do mundo. Era como se os cirurgiões invisíveis tivessem acesso a conhecimento médico do futuro. Em janeiro de 2022, as cirurgias autônomas pararam abruptamente. A administração do hospital nunca explicou oficialmente o motivo, mas funcionários relatam que foi instalado um novo sistema de segurança que incluía proteção energética nos centros cirúrgicos. As cirurgias autônomas salvaram centenas de vidas, realizaram procedimentos que nós jamais conseguiríamos, mas também criaram um dilema ético. Como explicar para os pacientes que suas cirurgias foram realizadas por entidades invisíveis? As cirurgias autônomas salvaram centenas de vidas, realizaram procedimentos que nós jamais conseguiríamos, mas também criaram um dilema ético. Como explicar para os pacientes que suas cirurgias foram realizadas por entidades invisíveis? Como documentar isso nos prontuários médicos? Hoje, o Hospital Geral de Goiânia continua funcionando normalmente, mas mudanças foram implementadas. Todos os centros cirúrgicos têm vigilância 24 horas e durante a madrugada sempre há um médico de plantão presente. Ainda trabalho no hospital, mas evito o turno da madrugada. Às vezes, durante a noite, ainda ouço sons de equipamentos cirúrgicos vindos dos centros que deveriam estar vazios, como se os cirurgiões invisíveis
ainda estivessem lá, esperando por pacientes que precisem de suas habilidades sobrenaturais. Médicos que trabalharam durante o período das cirurgias autônomas relatam que desenvolveram técnicas cirúrgicas e não conseguem explicar como aprenderam, como se o conhecimento dos cirurgiões invisíveis tivesse sido transferido para eles através da proximidade com os fenômenos. Nenhuma explicação científica foi encontrada para as cirurgias autônomas. Alguns teóricos especulam sobre espíritos de cirurgiões falecidos, ao de Goiânia. Nossa quarta história acontece no Hospital Militar de Brasília, onde desde 2018 soldados mortos em combate retornam para continuar seu tratamento médico. O fenômeno afeta exclusivamente militares falecidos em missões, que aparecem no hospital exatamente como estavam no momento da morte, buscando cuidados médicos que não conseguiram receber em vida. O Hospital Militar de Brasília é a principal instituição médica das Forças Armadas, atendendo militares ativos, veteranos e suas famílias. Inaugurado em 1987, o hospital sempre foi conhecido pela excelência no atendimento a ferimentos de combate e traumas de guerra. Mas em março de 2018, começaram a aparecer pacientes que oficialmente não deveriam existir. Sou o diretor médico do Hospital Militar há 12 anos. Atendemos milhares de militares, desde ferimentos simples até traumas complexos de combate. Mas nunca imaginei que um dia atenderia soldados que morreram há anos, décadas, até séculos. O primeiro caso documentado foi do soldado Marcos Pereira, morto em uma operação contra o tráfico na favela da Rocinha em 2015. Soldado Marcos havia morrido por disparo de fuzil no peito, confirmado pelos registros oficiais do Exército. Seu funeral aconteceu com honras militares, mas em março de 2018, ele apareceu na emergência do hospital, usando o mesmo uniforme que vestia quando morreu, com o mesmo ferimento aberto no peito. O soldado chegou andando pela porta principal, cumprimentou os guardas pelo nome e se dirigiu diretamente ao pronto-socorro, como se fosse uma consulta de rotina. Marcos se apresentou na recepção, informou seu nome completo, patente e número de identificação militar. Disse que precisava de atendimento para completar seu tratamento. A recepcionista, que havia trabalhado lá quando Marcos era vivo, o reconheceu imediatamente. Quando examinei Marcos, ele apresentava exatamente os mesmos ferimentos que o mataram 3 anos antes: entrada de projétil no tórax, perfuração pulmonar, hemorragia interna. Mas ele estava consciente, conversando normalmente, como se não sentisse dor. O mais perturbador era que Marcos parecia não saber que havia morrido. Perguntei sobre sua última missão, e ele relatou os eventos que levaram à sua morte com detalhes precisos. Mas quando perguntei sobre os 3 anos seguintes, ele ficava confuso. Para ele, havia se ferido na operação e vindo direto para o hospital. Durante o tratamento, Marcos conversou com outros pacientes militares, compartilhando experiências de combate e dando conselhos a soldados jovens. Sua presença tinha um efeito tranquilizador nos pacientes vivos. Marcos passou 2 dias no hospital. Durante esse tempo, ajudou no tratamento psicológico de soldados com trauma de guerra. Ele conversava com eles sobre experiências similares, oferecia perspectiva que nenhum psicólogo poderia dar. Na manhã do 3º dia, Marcos simplesmente desapareceu. Não saiu pela porta. Ele estava na enfermaria num momento e no próximo havia sumido. Deixou apenas uma mensagem escrita na cadeira: missão cumprida. Obrigado pelo tratamento. O segundo caso foi ainda mais perturbador. Um soldado da Guerra do Paraguai, morto em 1870. Cabo José da Silva apareceu no hospital usando o uniforme da época imperial,
com ferimento de baioneta no abdômen. Ele falava português arcaico, se referia ao imperador Dom Pedro II e perguntava sobre o andamento da guerra. José não entendia equipamentos médicos modernos. Para ele, lâmpadas elétricas eram velas mágicas e os monitores cardíacos eram espelhos falantes. Mas sua disciplina militar era impecável, seguia ordens médicas sem questionar. O hospital começou a receber visitas regulares de militares mortos de diferentes épocas, soldados da Segunda Guerra Mundial, veteranos da FEB, militares mortos durante a ditadura, todos buscando tratamento médico. Em 6 meses, recebemos 47 militares falecidos. Cada um chegava com os ferimentos que causaram sua morte, buscava tratamento, permanecia alguns dias ajudando outros pacientes e depois desaparecia misteriosamente. Um padrão emergia. Os soldados mortos só apareciam quando havia militares vivos no hospital que precisavam de ajuda psicológica ou espiritual. Notamos que os militares falecidos apareciam especificamente quando tínhamos casos difíceis. Soldados com PTSD severo, amputados em depressão, militares jovens traumatizados. Era como se os mortos sentissem que seus companheiros vivos precisavam de apoio. O caso mais documentado foi do sargento Paulo Henrique, morto no Haiti em 2010. Sargento Paulo chegou no hospital em janeiro de 2019, usando o uniforme da Missão de Paz no Haiti. Ele havia morrido num acidente de veículo durante uma operação humanitária. Chegou ao hospital com fraturas múltiplas e traumatismo craniano. Paulo se dirigiu diretamente à ala de psiquiatria, onde estava internado um jovem soldado que havia perdido a perna numa explosão. O rapaz estava em depressão profunda, recusando o tratamento, ameaçando suicídio. Durante 3 dias, o sargento Paulo conversou com o jovem soldado, compartilhando histórias de superação e propósito militar. Gradualmente, o paciente vivo começou a responder ao tratamento. Paulo contou ao jovem sobre missões humanitárias, sobre como salvar vidas era mais importante que a própria vida. Explicou que ser militar significa proteger outros, mesmo depois da morte. O rapaz saiu da depressão e voltou a aceitar tratamento. No 4º dia, o sargento Paulo deixou uma carta para o jovem soldado e desapareceu. A carta dizia: "Soldado, sua missão não terminou com a perda da perna. Você tem conhecimento e experiência que podem salvar outros militares. Continue servindo, continue protegendo. Nós que partimos antes estaremos sempre ao lado dos que continuam a luta." O fenômeno chamou a atenção de capelães militares e pesquisadores do paranormal. Como capelão militar há 20 anos, posso afirmar que presenciei algo que transcende explicações religiosas tradicionais. Os soldados mortos que aparecem no hospital têm uma missão específica: cuidar dos vivos que ainda servem. Eles não vêm como assombrações ou para assustar, vêm como irmãos de armas, cumprindo o juramento militar que fizeram em vida: proteger e servir, mesmo após a morte. Em 2021, a administração do hospital decidiu criar um protocolo oficial para lidar com as visitas militares póstumas. Estabelecemos diretrizes para quando soldados falecidos aparecem. Tratamos com o mesmo respeito que daríamos a qualquer militar. Oferecemos apoio médico simbólico e permitimos que cumpram sua missão de ajudar os vivos. Descobrimos que resistir ou tentar expulsar os soldados mortos causava perturbação nos pacientes vivos, mas quando os recebíamos com honra militar, eles cumpriam sua missão rapidamente e partiam em paz. O hospital mantém registros confidenciais das visitas, incluindo nomes, patentes e a missão específica que cada soldado morto veio cumprir. Até hoje, recebemos
recebemos cerca de uma visita por mês, sempre soldados que morreram em serviço, sempre vindo ajudar militares vivos que estão passando por dificuldades. É como se existisse uma irmandade militar que transcende a morte. Familiares de soldados mortos às vezes relatam sonhos onde seus entes queridos mencionam estar servindo no hospital de Brasília, ajudando outros militares. Meu filho morreu no Afeganistão em 2019. 6 meses depois, sonhei com ele usando uniforme limpo, me dizendo que estava bem e continuava servindo, cuidando de soldados feridos num hospital. Quando pesquisei, descobri sobre os fenômenos no Hospital Militar de Brasília. Oficiais superiores que conhecem o fenômeno preferem não falar publicamente, mas admitem em privado que a presença dos soldados mortos tem efeito positivo no moral e recuperação dos pacientes vivos. Existe algo na disciplina e camaradagem militar que transcende a morte. Os soldados que aparecem no hospital não estão presos entre mundos, estão cumprindo uma extensão de seu dever militar, cuidando de seus irmãos de armas. O Hospital Militar de Brasília continua funcionando normalmente, mas com a compreensão de que serve não apenas aos vivos, mas também oferece um local onde soldados mortos podem completar sua missão final de proteger e servir. Aprendi que o juramento militar não termina com a morte. Alguns soldados continuam servindo, protegendo, cuidando dos que ficaram para continuar a luta. É uma honra trabalhar num lugar onde esse tipo de dedicação se manifesta. Nossa quinta e última história acontece na UTI Santa Teresa, em Salvador, onde desde 2019 pacientes em estado vegetativo ou coma profundo desenvolvem a capacidade de se comunicar através de equipamentos eletrônicos. O fenômeno, conhecido como comunicação transtecnológica, permite que pacientes inconscientes enviem mensagens usando monitores cardíacos, respiradores e outros aparelhos médicos. A UTI Santa Teresa é uma unidade especializada em casos neurológicos complexos, atendendo pacientes com traumatismo craniano, AVC severo e outras condições que resultam em estados de consciência alterados. Com 20 leitos e tecnologia de ponta, a UTI sempre foi conhecida pela excelência no cuidado de pacientes críticos. Mas em junho de 2019, os equipamentos começaram a falar. Trabalho como intensivista há 15 anos, sempre lidando com pacientes em estado crítico, mas nunca imaginei que um dia receberia mensagens de pacientes que estavam tecnicamente inconscientes, comunicando-se através dos próprios equipamentos que os mantinham vivos. O primeiro caso documentado foi de uma paciente chamada Joana, de 45 anos, que estava em coma há 3 meses após um acidente de carro. Joana havia sofrido traumatismo craniano severo, estava em coma profundo, sem resposta a estímulos, dependente de respirador artificial. Segundo todos os parâmetros médicos, ela não tinha atividade consciente, até o monitor cardíaco começar a enviar mensagens. A enfermeira do plantão noturno foi a primeira a notar as anomalias. Era uma madrugada de terça-feira, quando o monitor cardíaco da Joana começou a fazer bips em padrões estranhos. Não era alarme de emergência, eram sequências rítmicas, como código Morse. Chamei o médico, mas quando ele chegou, o monitor voltou ao normal. Na noite seguinte aconteceu novamente, mas desta vez prestei atenção ao padrão. Eram 3 bips longos, 3 curtos, 3 longos. Código Morse para SOS. A paciente estava pedindo socorro através do monitor cardíaco. O médico decidiu investigar mais profundamente. Conectamos um decodificador de Morse ao monitor cardíaco da Joana. Durante a madrugada, recebemos nossa primeira mensagem clara. Eu estou aqui. Posso ouvir vocês. Não estou dormindo. Era impossível. Joana estava em coma profundo há meses. Seus exames neurológicos mostravam atividade cerebral mínima, mas, de alguma forma, sua consciência estava se
se comunicando através do equipamento médico. Mensagens se tornaram mais complexas e específicas. Joana começou a enviar informações que só alguém consciente e observando poderia saber. Ela descrevia conversas que aconteciam em seu quarto, comentava sobre mudanças na equipe médica, até mesmo dava detalhes sobre outros pacientes da UTI. Uma mensagem dizia: "A enfermeira nova está triste. Ela perdeu o pai na semana passada." Verificamos e era verdade. Uma enfermeira havia começado a trabalhar na UTI logo após perder o pai. O fenômeno se espalhou para outros pacientes em coma na UTI. Em agosto de 2019, mais 3 pacientes começaram a se comunicar através de equipamentos. Cada um usava um aparelho diferente: monitor de pressão, ventilador mecânico, bomba de infusão, todos enviando mensagens em Morse ou através de padrões nos displays digitais. O caso mais perturbador foi de um paciente em estado vegetativo há 5 anos. Roberto estava na UTI desde 2014, após um derrame severo, sem nenhuma resposta consciente durante 5 anos, até começar a se comunicar através do ventilador mecânico. Roberto enviou uma mensagem devastadora: "Estou preso aqui há 5 anos. Posso ver e ouvir tudo. Quero ir para casa." Descobrimos que ele havia estado consciente todo esse tempo, mas sem capacidade de se comunicar. As mensagens dos pacientes revelaram aspectos perturbadores sobre a experiência do coma. Os pacientes descreviam estar presos em seus corpos, capazes de perceber tudo ao redor, mas incapazes de responder. Eles ouviam conversas de familiares, sentiam procedimentos médicos, mas não conseguiam comunicar sua consciência. Uma mensagem de Joana dizia: "Ouvi minha filha chorando ontem. Quero dizer que estou bem, que ainda sou a minha mãe." Era heartbreaking saber que ela ouvia a dor da família sem poder consolá-los. A equipe médica teve que desenvolver protocolos para se comunicar com os pacientes conscientes. Criamos um sistema onde fazíamos perguntas aos pacientes e eles respondiam através dos equipamentos. Uma piscada no monitor para sim, 2 para não. Gradualmente, desenvolvemos uma linguagem complexa. Descobrimos que alguns pacientes tinham pedidos específicos: música favorita, presença de familiares, até mesmo posição no leito. Atender esses pedidos melhorava dramaticamente seus sinais vitais. O caso mais extraordinário foi de uma paciente que salvou a vida de outra. Maria estava em coma há 2 meses, quando começou a enviar mensagens urgentes através da bomba de infusão: "Paciente, leito 7. Está mal. Verifiquem respiração." Corremos para o leito 7 e encontramos um paciente em parada respiratória que não havia sido detectada pelos alarmes. Maria, mesmo inconsciente, havia notado mudanças sutis no paciente do leito vizinho e nos alertou. Ela salvou uma vida usando apenas os equipamentos da UTI. Pesquisadores de várias universidades vieram estudar o fenômeno. Como neurocientista, posso afirmar que presenciamos evidências de consciência ativa em pacientes que todos os testes indicavam estar inconscientes. Isso força uma revisão completa de nossa compreensão sobre estados de consciência alterados. Os equipamentos médicos funcionavam como interfaces, permitindo que a consciência dos pacientes se manifestasse através de padrões eletrônicos. Era como se eles tivessem desenvolvido uma forma de hackear os aparelhos para se comunicar. As comunicações transtecnológicas também revelaram aspectos espirituais da experiência próxima à morte. Alguns pacientes relatavam ver visitantes que outros não conseguiam perceber. Roberto enviou uma mensagem: "Meu pai está aqui. Ele morreu há 10 anos, mas vem me visitar todas as noites." Joana descreveu encontros com parentes falecidos que a consolavam e explicavam que ela ainda não era sua hora. Essas experiências transcendentais aconteciam enquanto eles estavam tecnicamente inconscientes. O fenômeno permitiu despedidas que não seriam possíveis de outra forma. Quando os equipamentos indicavam que um paciente estava próximo da morte,
permitíamos que eles enviassem mensagens de despedida para as famílias. Foram alguns dos momentos mais emocionantes e significativos que presenciei na medicina. Roberto conseguiu se despedir da esposa e filhos através do ventilador mecânico. Sua última mensagem foi: "Obrigado por cuidarem de mim. Eu sempre soube que vocês estavam aí. Agora posso partir em paz." Em 2022, a UTI implementou tecnologia específica para facilitar a comunicação transtecnológica. Instalamos interfaces computadorizadas conectadas aos equipamentos médicos, permitindo comunicação mais eficiente com pacientes conscientes. Agora, familiares podem conversar com entes queridos em coma através de tablets conectados aos monitores. A tecnologia transformou nosso entendimento sobre cuidados intensivos. Não tratamos mais apenas corpos inconscientes, tratamos pessoas conscientes que estão temporariamente incapazes de se comunicar pelos meios tradicionais. Hoje, a UTI Santa Teresa é referência mundial em comunicação com pacientes em estados alterados de consciência. Aprendemos que consciência e capacidade de comunicação são coisas diferentes. Muitos pacientes que julgávamos vegetativos são, na verdade, pessoas conscientes presas em corpos que não respondem. O fenômeno da comunicação transtecnológica nos ensinou humildade. Quantos pacientes em UTIs pelo mundo estão conscientes, observando, sentindo, mas sem forma de comunicar sua presença? Quantas despedidas deixamos de facilitar? Quantos confortos deixamos de oferecer? Familiares de pacientes tratados na UTI Santa Teresa relatam experiências transformadoras. Poder conversar com minha mãe enquanto ela estava em coma mudou completamente nossa experiência. Não foi uma despedida triste, foi uma continuação de nosso relacionamento, mesmo ela estando tecnicamente inconsciente. Quando ela partiu, partiu sabendo que era amada. A UTI continua recebendo pacientes que desenvolvem comunicação transtecnológica, provando que a consciência humana é muito mais resiliente e adaptável do que imaginávamos. Trabalhando aqui, aprendi que morte e vida, consciência e inconsciência não são estados binários. Existem gradações, existem formas de estar presente, mesmo quando o corpo não consegue demonstrar essa presença. Nossa missão como médicos é reconhecer e honrar essa consciência, não importa de que forma ela se manifeste. 5 hospitais, 5 fenômenos inexplicáveis, 5 desafios à nossa compreensão da medicina, da consciência e da própria natureza humana. O Hospital Psiquiátrico Franco da Rocha, onde doenças mentais se transferiam entre pessoas como vírus invisíveis. A maternidade Nascer Feliz, onde bebês nasciam com memórias de vidas que não eram suas. O Hospital Geral de Goiânia, onde cirurgias perfeitas aconteciam sem cirurgiões. O Hospital Militar de Brasília, onde soldados mortos retornavam para cumprir sua missão final de cuidar dos vivos. A UTI Santa Teresa, onde pacientes inconscientes encontraram formas impossíveis de se comunicar. Estes casos nos forçam a questionar tudo o que pensamos saber sobre medicina, consciência e realidade. Eles sugerem que existem aspectos da experiência humana que transcendem explicações científicas tradicionais. Talvez a medicina do futuro precise incorporar não apenas conhecimento técnico, mas também compreensão sobre dimensões espirituais, energéticas e transcendentais da experiência humana. Talvez precisemos aceitar que nem tudo pode ser explicado por nossas teorias atuais. O que sabemos é que estes 5 hospitais provaram que a fronteira entre vida e morte, entre consciente e inconsciente, entre normal e paranormal, é muito mais tênue do que imaginávamos. E isso nos lembra que, apesar de todos os avanços da medicina moderna,
Ainda existem mistérios profundos sobre a natureza da consciência, da alma e da própria essência do que significa ser humano. Talvez seja melhor assim. Alguns mistérios nos mantêm humildes, nos lembram que sempre há mais para descobrir, mais para compreender. E nos hospitais onde estes fenômenos aconteceram, médicos e pacientes aprenderam que cura verdadeira às vezes transcende protocolos médicos e adentra territórios que a ciência ainda não consegue mapear. CTA final. Se você chegou até aqui, você é verdadeiramente corajoso. Esses 5 casos hospitalares são baseados em relatos de profissionais da saúde que vivenciaram fenômenos inexplicáveis durante suas carreiras. Se você gostou deste tipo de conteúdo sobre mistérios médicos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum caso bizarro. Deixe nos comentários. Você já passou por alguma experiência estranha em hospital? Conhece algum profissional da saúde com relatos similares? E você teria coragem de trabalhar em algum desses 5 hospitais? Compartilhe este vídeo com quem você acha que tem estômago forte para conhecer esses mistérios médicos. E lembrem-se, nem tudo o que acontece em hospitais pode ser explicado pela medicina tradicional. Obrigado por assistir. Você nunca precise descobrir pessoalmente se esses fenômenos são reais.